Excelentíssimos senhores vereadores, ilustríssimas autoridades presentes, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Este vereador, em nome da Câmara Municipal de Brusque, manifesta boas-vindas e agradece a presença dos que vieram prestigiar esta audiência pública, a terceira realizada por esta Casa, com vistas à discussão do novo plano diretor do município. Para cumprimento dos objetivos do evento, convidamos para compor a mesa dos trabalhos as seguintes autoridades. Senhora Heloísa Fernandes Almeida, diretora-presidente do IBEPLAN. Senhor André Felipe Bósio, diretor de Planejamento Urbano e coordenador da Comissão Técnica Municipal. Senhora Norene Felski Odavara, presidente do Concidade. Senhor Cristiano Olinger, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Informo que a presente audiência pública foi convocada para discussão em específico de 2 projetos de leis complementares. O PLC número 16, que trata sobre o Código de Posturas, e o PLC número 17, que dispõe sobre o Código de Obras. Como é do conhecimento geral, já realizamos neste mês 2 audiências, nas quais discutimos os outros 4 projetos que compõem o novo plano diretor do município. Em decorrência do discutido em tais audiências e ainda da análise feita pelos vereadores dos textos legais, agendamos uma audiência pública para o dia 13 de junho, às 17 horas, aqui neste plenário, para a apresentação e discussão das emendas a todos os projetos. Contamos com a presença de todos nesta reta final. Lembro ainda que todas as propostas que integram o novo plano diretor podem ser conferidas em sua íntegra, com anexos e emendas, no site da Câmara, na aba Plano Diretor. E para que a comunidade brusquense, aqui representada, possa ter todas as suas dúvidas esclarecidas, apresenta algumas regras para que os trabalhos fluam normalmente. Primeira, a audiência terá previsão de 1h30 de duração. Segunda, as inscrições para o uso da palavra por 3 minutos deverão ser feitas no livro colocado à disposição na mesa próxima à entrada do plenário, nos primeiros 30 minutos desta audiência. Terceira, sugestões também podem ser encaminhadas no e-mail câmara@câmarabrusque.sc.gov.br. E ainda, quarta, o objetivo da audiência pública é ouvir opiniões e os oradores deverão zelar pela gentileza e cortesia em seus discursos. Feitas essas considerações, dou por abertos os trabalhos, concedendo a palavra na seguinte ordem. A senhora Heloísa, diretora-presidente do IBEPLAN. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes. E só mais uma vez salientar a importância desse trabalho que está sendo realizado, da revisão do plano diretor para o nosso município e agradecer a presença de todos que aqui vêm para ajudar a engrandecer esse trabalho. E
nos colocar à disposição mais uma vez no IBPLAN, através da CTM ou através dos nossos técnicos do IBPLAN, para que qualquer dúvida que ainda tenham, que ainda dê tempo de se resolver antes da aprovação final, a gente estará lá à disposição para atender quem tiver interesse. Obrigada a todos. Obrigado, senhora Heloísa. Registrar também a presença dos vereadores Ivan Roberto Martins, Alessandro Simas, Jean Pirola. Concedo então a palavra à senhora Norene Felski Odavara, presidente do Concidade. Oi, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença. O pessoal tirou um tempo da sua vida para vir aqui, dar atenção para o planejamento da cidade. Quero dizer sobre o André vai falar, explicitar melhor, mas sobre o Código de Obras a gente teve algumas inovações, principalmente na questão de análise de projetos. Houve uma certa simplificação em algumas minúcias, análise de minúcias de aberturas, iluminação, esse tipo de coisa que é da parte mais privada das edificações, né? Em que o poder público não tem tanto interesse em fazer essa análise, né? Não tem uma relevância tão grande. Houve essa simplificação, houve a adoção de um novo modelo de aprovação de projeto, o PAS, projeto de aprovação simplificada, em que a aprovação é um pouco menos detalhada, né? Os projetos terão que vir menos detalhados na parte interna das edificações, e ainda uma evolução na parte de área permeável, né? Em que a porcentagem dessa área permeável ela pode ser compensada ali uma parte no rooftop ou no telhado verde, né? Com as suas premissas previstas ali na minuta. Então, houve alguns avanços bem interessantes, né? O Concidade vem acompanhando isso, tende a acompanhar também as regulamentações que vão ser necessárias, que estão previstas aí na minuta. São várias regulamentações que têm que ser feitas, né? E o Concidade vai estar acompanhando esse trabalho do município. Boa tarde. Obrigado, senhora Norene. Registrar também as presenças dos vereadores Natal Carlos Lira e Rodrigo Voltolini. Concedo então a palavra ao senhor Cristiano Olinger, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Uma boa tarde a todos. Agradecer a presença, né, de novo do pessoal que vem, como a Elo já falou, colaborar com esse plano, né, algo tão importante para o nosso município, como já foi falado aqui outras vezes. E dizer que hoje, né, então, a gente vai ter o Código de Obras e o Código de Posturas, né? Não só o cidadão ele tem seus direitos, claro, mas também tem seus deveres. E isso a gente tem ali no Código de Posturas, então, e é uma coisa, vamos dizer assim, para também dar um poder até ao próprio município, né? De, por exemplo, agora, como a gente teve essa endemia de dengue, né? A questão de terrenos, vamos dizer que as pessoas, os particulares, nós como cidadãos, nós temos a obrigação de mantê-lo limpo, né? Não permitir, então, que ocorra, vamos dizer assim, essa proliferação, né? Então, acho que o Código de Posturas vem justamente para dar realmente poder ao município que fiscalize, né? Que a gente possa realmente, como eu falei, nós temos os direitos, né? O Código de Obras está aí, aumentando, vamos dizer, a questão de andares e tudo mais, que eu acho que tem que realmente pensar no futuro e no desenvolvimento da nossa cidade, mas também não podemos esquecer dos deveres como cidadão que a gente tem de manter o nosso terreno limpo ou de fazer, vamos dizer assim, uma calçada dentro de um padrão e tudo mais que é previsto no Código de Posturas. Então, acredito que, com certeza, a partir de hoje a gente vai ter mais poder e, com certeza, melhorar a questão no nosso município. Obrigado. Obrigado, senhor Cristiano. Passamos a palavra, então, ao senhor André Felipe Bósio. Boa tarde a todos.
todos os vereadores, mesa. Agradeço novamente a convocação para essa audiência, chegando aí na reta final, faltando apenas aquela das emendas. Então, vamos objetivamente discutir hoje Código de Posturas Sustentáveis, nossa antiga 139 de 2008, e o nosso Código de Obras 293 de 2019. Então, a gente tem uma lei de 2008, né, um pouco desatualizada, e a de 2019, que houve mais modificações nessa de 2019 do que na própria de 2008, né? Então, só tem que colocar ali o... Tá, então vamos começar a falar um pouquinho sobre o Código de Posturas Sustentáveis, o projeto de lei 16. Aqui eu trouxe a sumarização daquilo que a própria lei vai regulamentar, né? Vai trazer nos seus dispositivos. Então a gente tem alguns dispositivos de limpeza urbana, circulação pública e equipamentos urbanos, higiene dos lotes logradouros, nomenclatura das vias, questão de propagandas e ruídos, atividades comerciais, industriais e serviço, questão das feiras, circos e divertimentos públicos, política ambiental, extração mineral, terraplanagens, licenciamento ambiental, estações de rádio e comunicação, um capítulo de reaproveitamento das águas da chuva, conservação e uso racional da água nas edificações, aquecimento da água por energia solar, arborização urbana e demais questões relacionadas ao meio ambiente e algumas disposições finais. Então, como eu falei, o objetivo já no primeiro artigo, no artigo 1º, o objetivo do Código de Posturas Sustentáveis, não tão falado, né, principalmente dentro no ramo de projetos, ele tem o objetivo de regular direitos e obrigações dos munícipes, como o Cristiano falou, com vistas à adoção de práticas sustentáveis no município de Brusque e manter, dessa forma, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, princípio constitucional aí. Deve também promover sua proteção, controle, conservação e recuperação para as presentes e futuras gerações. A gente não está falando de algo tão concreto e objetivo como, por exemplo, uma edificação, lá no Código de Obras, a gente está falando do meio ambiente, então é algo transgeracional, né? É algo que a gente legisla não para a gente, mas para as futuras gerações. Então, algumas modificações. No capítulo 2, que fala sobre limpeza urbana, o artigo 2º, ele vai trazer um rol de incisos taxativos sobre as obrigações, né, do que se pode ou não pode fazer nos passeios públicos, nas calçadas e nas próprias vias, né? E aí foram incluídos alguns parágrafos em relação à limpeza. Então, parágrafo 1º. O proprietário e o ocupante do imóvel e responsável pela limpeza do passeio é responsável pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriça à sua edificação. E aí a gente traz uma questão de uma possibilidade do município executar isso e fazer a cobrança do proprietário, né? Então, parágrafo 2º, no caso da necessidade de limpeza de um terreno, o município poderá mandar executar esta, apresentando ao proprietário a respectiva conta acrescida de 10% a título de taxa de administração. Serviço de limpeza de terreno previsto no parágrafo 1º poderá ser executado por meio de prestador de serviço terceirizado mediante prévio procedimento licitatório. No artigo 4º, parágrafo 1º e 2º, ele vai especificar algumas coisas que já estavam previstas no Código de 2008, que é essa questão da isenção dos tributos, cuja atividade principal for de reciclagem, né? Mas a gente, consoante a aprovação do plano de resíduos sólidos, incluímos as atividades de compostagem de resíduos orgânicos nas atividades, né, econômicas. No parágrafo 2º, será desenvolvida pelas empresas que detêm a concessão da coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos, parceria junto às unidades escolares no âmbito do município com a finalidade de estimular o consumo racional, a separação dos resíduos, a compostagem dos resíduos orgânicos e a sua aplicação em hortas comunitárias nas escolas ou espaços públicos designados para tal. Foi incluído isso porque uma das metas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos prevê como uma das primeiras metas já essa questão da compostagem, tanto em âmbito particular quanto em âmbito público, né? Fomentar a questão das composteiras. No capítulo 3º, a gente fala um pouco sobre circulação pública e equipamentos urbanos.
Então, a utilização, né, do espaço público. Hoje no IBPLAN existe um protocolo de autorização do espaço público, em que a gente faz análise para ver se aquela praça, geralmente em praças, se aquele local pode ser utilizado para aquela finalidade. Então, o artigo 6º, ele legisla justamente sobre isso. Então, no parágrafo 2º do artigo 6º, a gente incluiu, né? Poderá ser concedida em caráter precário e tempo determinado autorização para uso dos espaços públicos quando a atividade for de bar, restaurantes e similares, mediante termo de compromisso a ser redigido e controlado pelo IBPLAN, garantindo no mínimo 1,5 para a circulação dos pedestres. Ou seja, não era previsto isso anteriormente, essa possibilidade de os restaurantes, né? E bares ou aquelas atividades que desejarem avançar sobre os passeios públicos para criar justamente essa fachada ativa, principalmente nos períodos noturnos, né? Parágrafo 4º. O mobiliário e equipamentos a serem utilizados sobre os espaços públicos deverão ser móveis e não poderão permanecer sobre o espaço nos horários em que o estabelecimento permanecer fechado. E também, no parágrafo 5º, esses mobiliários ou benfeitorias executados pelo requerente de forma fixa não serão, de algum modo, indenizados pelo município caso a autorização seja cassada por motivos devidamente justificados. E aí, para a licença, para a localização de coretos, palanques, provisórios para festividades cívicas, religiosas ou populares, barracas com fins comerciais nos passeios e nos leitos dos logradouros públicos, somente será concedida de forma temporária nos casos de festejo público. E aí, o parágrafo 1º do artigo 8º fala justamente do trâmite administrativo, né? Então, isso deve ser dado a entrada no Instituto Brusquense de Planejamento, com uma antecedência mínima de 15 dias, para que a gente também consiga fazer essa conversa com o setor de trânsito, Secretaria de Obras, todas as secretarias que a gente vê necessário para que se autorize nesses locais, né? O artigo 16 traz um pouco mais específico a questão dos outdoors do que a de 2008. Então, artigo 16. A instalação de outdoors deverá observar cadastro de cada unidade colocada junto ao poder público, a execução em estrutura de aço ou madeira, visando segurança mediante intempéries, e, inciso 3º, a largura limitada a 50% da testada do imóvel em que serão instalados. E aí a gente prevê no artigo 17 que o município deverá, por uma lei complementar, ou até incluir no próprio plano diretor, futuramente uma regulamentação um pouco mais descritiva sobre esse plano de comunicação para publicidade, seja tanto publicidade pública quanto privada. Foi incluído também o artigo 12 do reaproveitamento das águas e da conservação. Já existia previsão, conforme o artigo 77, era nos mesmos termos. Incluímos também que o município, a partir da aprovação, precisa, obviamente, junto com a Secretaria da Fazenda, junto com a Fundema, né, junto com a Secretaria de Obras, fazer essa regulamentação de que forma que esses possíveis benefícios fiscais podem vir em contrapartida à utilização desses sistemas de reaproveitamento de água, né? Então, o artigo 77, como já previa em 2008, por meio de regulamentação municipal, poderá ser concedida a redução tributária do IPTU ou ISS às pessoas físicas e jurídicas proprietárias de imóveis residenciais e comerciais que implementem ações de proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, inclusive abaixo da alíquota mínima prescrita na Lei 106 de 2003, né? Código Tributário. E aí a gente traz aqui os principais dispositivos que poderiam serem utilizados como contrapartidas. Então, e aí no parágrafo único a gente fala dessa necessidade de se regulamentar junto com as outras secretarias para que a gente alinhe uma lei correta, né, e que não onere nem o poder público nem o particular. E também a gente preveu no artigo 78 a possibilidade futura do plano diretor incluir no Código de Obras, que a gente vai falar posteriormente, incentivos à adoção das coberturas verdes em empreendimentos comerciais e residenciais novos ou reformados com área construída acima de 2.000 metros quadrados. Então, depois da aprovação do plano, provavelmente vão haver algumas revisões em relação a isso, para que se
descreva melhor esses incentivos dessas obras acima de 2.000 metros quadrados. Então, sobre Código de Posturas Sustentáveis, a gente fala sobre alguns incentivos, a gente fala sobre a utilização do espaço público, a gente fala sobre higiene e limpeza dos imóveis, dos logradouros, e a questão mesmo de propagandas, de publicidades. Então, o Posturas Sustentáveis é basicamente isso, né? E essas foram as principais modificações. Agora a gente passa para o Código de Obras. O primeiro ponto que a gente tem que analisar o Código de Obras é a questão da categorização própria de cada obra, né? Então, nós tínhamos já essa categorização em 2019, mas nós precisamos, a gente revisou elas porque existiam alguns erros que levavam aos responsáveis técnicos ou aos proprietários se confundirem, principalmente em relação à questão das unidades, em questão das geminadas e das multifamiliares. Existiam alguns termos ali que geravam algum tipo de confusão. Então, o artigo 15 estabelece justamente esse rol dos tipos de obras, né? Então, no inciso primeiro, uso residencial, composto com, pelo menos, dormitório, cozinha e um compartimento sanitário, sendo destinado à habitação de caráter permanente, classificando-se, então, em 2 tipos. A linha A, unifamiliar, corresponde a uma única unidade destinada à habitação ou fração ideal da unidade autônoma, no caso de unidade habitacional organizada em condomínio. E B, multifamiliar, corresponde a mais de uma unidade residencial no mesmo lote, com um ou mais pavimentos, organizada vertical ou horizontalmente, dispondo de áreas e instalações comuns que garantam seu funcionamento. Unidades habitacionais compostas por um único cômodo, integrando sala, quarto e cozinha, banheiro, tipo kitnets, organizados vertical ou horizontalmente, dispondo de áreas e instalações comuns que garantam seu funcionamento. E, por fim, dentro ainda das multifamiliares, a linha B1, o conceito de geminada. Edificações destinadas à atividade residencial, com paredes externas total ou parcialmente contíguas ou comuns, em um ou mais lotes, cada uma das quais dispondo de acessos individualizados por via pública e no seu aspecto externo se apresenta como uma unidade arquitetônica homogênea, ou por via particular conectada ao logradouro público, configurando dessa forma, né, um condomínio. Institucional, esses entre parênteses, essas siglas, a gente incluiu porque elas estão previstas lá na tabela de usos da 136 do Código de Zoneamento, né? Então, o nosso Código de Zoneamento, quando a gente fala em tabela de usos, ele vai se referir a essas siglas, né? Então, uso institucional, espaço, estabelecimento ou instalação destinada à educação, lazer, esporte, cultura, saúde, assistência social, associações comunitárias e locais de reuniões, exceto para as atividades de uso específico. E aí, comercial e de serviço são divididos em 4 tipos: os vicinais, o de bairro, os setoriais e o de produtos perigosos. As 3 primeiras categorias, elas têm como critério de categorização a metragem quadrada construída, né? Então, atividades de pequeno porte, disseminadas no interior das zonas de utilização imediata e cotidiana, com prolongamento de habitação, com área de construção em até 100 metros quadrados. Então, ele se enquadra como CS1. O CS2 é de 100 metros quadrados até 400 metros quadrados. E o CS3 é superior aos 400 metros quadrados de área construída. E, por fim, na linha D, comércio e serviços de produtos perigosos, na tabela de usos também traz todo um rol de atividades que são consideradas perigosas. E aí, só lembrando, na nossa tabela de uso, como modificou bastante a configuração dela, nós temos 4 possibilidades. O permitido, né, que é o verde, o permissível, que é o amarelo, que vai para uma comissão, no caso a CTM, fazer essa análise para ver o impacto de fato daquela atividade naquele local, e o proibido, né? Então, e o tolerado, que são aquelas empresas, estabelecimentos que já estavam ali antes da aprovação do plano e aí tem o direito também de permanecer após o novo zoneamento, né?
Industrial, da mesma forma que o comercial e de serviços, o industrial também foi categorizado pela metragem quadrada. Então, a gente tem indústrias de pequeno porte, médio e grande porte e os perigosos. De pequeno porte são aquelas inferiores a 100 metros quadrados. Médio porte de 100 a 600, médio grande porte de 600 a 2.000 e acima de 2.000, então, nós temos de grande porte. E também, conforme o de comércios e serviços, as indústrias de produtos perigosos. Também na tabela de usos que traz um rol ali dos usos perigosos. Agropecuário, né? Extrativista, uso específico e o misto. Cabe salientar que nesse mesmo artigo nós incluímos o parágrafo 1º e 2º, que é justamente aquela disparidade ou aquela confusão que às vezes se gerava em relação aos multifamiliares com 2 unidades no mesmo lote, né? Se eram multifamiliares ou se eram unifamiliares. Então, a gente tentou deixar um pouco mais especificado. Então, parágrafo 1º, mais de uma residência locada de forma isolada e independente dentro do mesmo lote será considerada residência unifamiliar e deverá obedecer às disposições do parágrafo 2º desse artigo. O parágrafo 2º, justamente, vai legislar sobre os afastamentos entre uma unidade ou outra. Ou seja, se dentro do mesmo lote eu tiver 2 unidades habitacionais que são independentes, respeitando esses afastamentos, elas são consideradas, a partir dessa proposta, unifamiliares, né? Então, até então, a gente tratava-se muitas vezes como multifamiliar. Na seção 3, a gente fala sobre a aprovação do projeto arquitetônico, não ainda do projeto simplificado, mas do normal. Uma modificação foi que, no parágrafo 1º, a aprovação do projeto arquitetônico terá validade de 3 anos, né? E fim do prazo, a aprovação somente poderá ser revalidada caso não tenha ocorrido alteração no plano diretor neste período. E aí a gente entra dentro do projeto de aprovação simplificado. O objetivo aqui foi justamente analisar de que forma as outras prefeituras, principalmente as vizinhas, né? A gente tem muito como exemplo a Prefeitura de Florianópolis, que já está no estado da arte, assim, da questão de licenciamento das obras. Lá na Prefeitura é feito de forma automática, né? Eu submeto os projetos, assino meus termos de responsabilidade e automaticamente já sai o meu alvará. Então, esse seria o ápice da agilidade que nós gostaríamos de chegar. Mas para chegar até esse local, esse padrão, a gente precisa, já nessa revisão, prever alguns pontos que já automatiza os processos de aprovação, né? E um deles é justamente o projeto de aprovação simplificado. Então, a gente vai disponibilizar, depois da aprovação do plano, no site da Prefeitura, todos os DWGs, que eu vou mostrar ali para frente, com padronização das penas, dependendo do tipo de obra que vai ser licenciada, né? E para que a gente tenha um padrão de pranchas com os selos já padronizados e um gerenciamento melhor de toda essa documentação dentro do próprio IBPlan. Então, no artigo 26, no artigo 25, a gente fala sobre a declaração de responsabilidade, conforme anexo 1, depois eu mostro para vocês, que é justamente aquele termo de responsabilidade em que o profissional técnico assina se responsabilizando pela veracidade daquilo que ele está apresentando ao IBPlan em conformidade ao plano diretor. Então, a gente meio que, o responsável assume essas responsabilidades, né, por meio desse termo, e aí o processo, por meio dos analistas, segue muito mais rápido. Então, no artigo 26, no selo dos projetos arquitetônicos, deverá ser inclusa a declaração, né? O responsável técnico habilitado se responsabilizar pela execução do projeto aprovado, de acordo com as leis complementares que compõem o plano diretor ou com todas as outras leis urbanísticas. Aí eu vou passar um pouco para frente, que é o anexo 1, que é a minuta da declaração de responsabilidade. E a partir do artigo 28, traz descritivamente todos tudo aquilo que precisa ser representado nas pranchas. Então, na prancha 1,
uma prancha com um resumo e índice do projeto, e as alíneas traz todas as informações que precisam estar contidas ali. Na 2, pranchas do projeto de aprovação simplificado, conforme o modelo do anexo 2. O anexo 2 é justamente os DWGs, né? E o parágrafo único, a apresentação do PAS deverá seguir rigorosamente o modelo e o padrão gráfico constantes no anexo 2, bem como as normas da BNT e de desenho técnico universal. Todas as pranchas deverão possuir selo conforme modelo contendo, e aí todas as informações também, dos requisitos de representação gráfica, todos os objetos que precisarão ser representados nessas pranchas. E aí a gente subsecciona por tipo de construção. Então, para as edificações unifamiliares vai ter um padrão, para as, que seria basicamente esse daqui, né? Com os selos e tal. Então, isso vai ser entregue, vai ser publicizado. Todas essas penas que a gente chama, né, que são os padrões de linhas, espessuras e tal, já estão também padronizados e vão ser disponibilizados. E aí, tudo aquilo que precisa ser representado no projeto, ele já vai estar especificado nas próprias pranchas, né? Aqui alguns esquemas também só como exemplo. O que mais nos importa, como já falado em todas as audiências, é justamente o quadro de áreas quantitativos, para a gente ter o controle do crescimento urbano em números, né? Também, como falado anteriormente, para a gente não precisar fazer na próxima revisão todo esse levantamento, esse diagnóstico, e a gente já ter isso em acompanhamento mensal, semanal, né? Todos esse banco de dados que vai ter como fonte primária justamente esses quadros, né? Esses quadros estatísticos aí de número de unidades, número de quartos, número de pessoas, de moradores, e aí a gente vai tendo o acompanhamento do desenvolvimento do município justamente por meio desses quadros de áreas. E aí na subseção 3 fala das multifamiliares e mistas, da mesma forma que os outros a gente traz os exemplos dessas pranchas, também com quadro de áreas. E aí, no parágrafo 1º, todos os usos não previstos na subseção 2 e 3 deverão atender ao mesmo modelo do uso residencial multifamiliar, né, do último modelo, bem como outras informações que o IBPLAN julgar necessário solicitar quando necessário. No parágrafo 3º, deixa bem explícito também que compete ao IBPLAN a atualização e criação de outros modelos, caso a gente verifique que seja necessário fazer a padronização. Obviamente que depois que isso começar a ser implementado, a estrutura administrativa, as demandas internas e até dos próprios profissionais precisam ser resolvidas, e isso a gente vai ver só mesmo quando a gente começar a aplicar. Então, a gente tem uma minuta que regulamenta em termos gerais, mas a gente vai ver a eficácia desse PAS mesmo quando dá implementação e que os processos começarem a entrar. Daí a gente vê o que está dando certo e o que não está dando certo. Mas o escopo inicial, ele segue esse aqui. Também alguns exemplos aqui de prancha. Na seção 5, a gente fala do alinhamento de meio-fio e passeio público, ou seja, aquele protocolo inicial, quando a gente pede um alvará, então, né, que vai definir o gabarito da via ou que vai definir a linha de muro em relação à via, para que o executor comece justamente a obra. A gente inclui, então, o parágrafo 2º, a fixação de piquetes pela Secretaria de Obras será realizado uma única vez por protocolo. Na necessidade de nova demarcação, deverá o interessado solicitar novo protocolo do IBPLAN nos termos do caput desse artigo. Isso basicamente foi incluído porque muitos proprietários pediam um alinhamento, a Secretaria de Obras ia lá, fazia o piqueamento, né, piquetamento, e se deixava passar ou se retirava, se perdia, e aí solicitava de novo. Aí é um novo trabalho, né, de se deslocar até lá, enfim. Aí a gente só solicita que seja feito um novo protocolo no IBPLAN para que dê prosseguimento interno nesse processo. O capítulo 8 fala da assistência técnica municipal. Então, aí uma política um pouco mais ligado às questões habitacionais e sociais, né? O ATIS, famoso ATIS.
Então, artigo 69, assistência técnica municipal será organizada e promovida nas condições estabelecidas na Lei Federal 11.888, e ela assegura a possibilidade de famílias de baixa renda, comprovadamente, né, de baixa renda, terem essa assistência técnica de forma gratuita. E essa assistência poderá, por meio do IBPlan, ser feita parcerias com o SEAB, com o IAB, né, que também, isso já foi apresentado numa das reuniões com o SEAB, né, sobre a implementação do WhatsApp. Então, é basicamente uma transcrição da lei federal, aquilo que a lei federal já estabelece, para a legislação municipal. Aí também alguns incisos que versam sobre essa assistência gratuita. No capítulo 9, a gente fala um pouco sobre calçadas e vedações. Trouxemos algumas definições, né? E incluímos o parágrafo único. Muito importante, inclusive. Então, fica definido como calçadão a via destinada exclusivamente ao uso de pedestres, com eventual acesso de veículos a edificações existentes, reservada para a implantação de elementos de urbanização, permitindo o uso por parte de atividades comerciais e de serviços lindeiros à via. É uma nova tipologia de via de logradouro, em que naquelas que não se tem, a gente não consegue chegar ao gabarito mínimo de 4 metros, a gente pode definir e denominar e tornar público aquela área, mas na forma de calçadão, né? Outros municípios também têm essa previsão, e aí a gente viu coerente tanto pela nossa demanda, né, quanto pela própria tipologia de muitas ruas aqui do município. A definição do passeio em relação à calçada, né, então fica definido como passeio a parte da calçada ou pista de rolamento, neste último caso separado por pintura ou elemento físico, livre de interferências, destinado à circulação exclusiva de pedestres, né? Então o passeio ele faz parte da calçada. E o artigo 74, com a finalidade de organizar o passeio público, fica definido como padrão urbanístico a divisão da calçada em faixas conforme segue. Ou seja, uma faixa livre de 90 centímetros para o passeio, né? Que deve possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição, ou seja, não pode ter qualquer emenda, reparo ou fissura, não deve apresentar nenhum desnível, obstáculo de qualquer natureza ou vegetação. No parágrafo 1º, então, os elementos de urbanização instalados sobre as faixas de serviços de calçada e calçadão serão de uso público. Ou seja, todos aqueles elementos urbanísticos, mobiliário urbano implantado além do passeio, eles devem ser considerados, apesar de serem instalados muitas vezes por privados, né, pelos prédios ou pelas atividades que estão ali lindeiras, elas necessariamente se tornam patrimônio público. Isso precisa ficar bem claro. No parágrafo 2º, os elementos de urbanização poderão ser instalados pelo poder público ou pela iniciativa privada e serão regulamentados por decreto municipal. Parágrafo 3º, em caso de utilização dos elementos de urbanização por parte de atividades, comércios e de serviços, esses deverão solicitar a autorização ao poder público municipal. Ou seja, aquele imobiliário urbano que já é público, que já tem o seu patrimônio público, caso algum restaurante, como falado, né, no Código de Posturas, queira utilizar, ele também precisa solicitar a nossa autorização para a gente ter o controle da depredação ou do próprio patrimônio público, né? A gente incluiu algumas especificidades de ajardinamento, alguns padrões, caso se deseja construir esses jardins nas calçadas ou nas próprias vias, né? De novos loteamentos, por exemplo, que se queira fazer essas faixas ajardinadas. E aí o artigo 78 fala justamente desses parâmetros que precisam ser seguidos. Na seção 7, a gente fala sobre os rebaixos de meio fio e acesso aos lotes. Aqui também houve algumas modificações. Então, no inciso 1º, o rebaixamento deverá ocorrer em uma faixa de até 1/3 da largura do passeio, respeitando o mínimo de 50 centímetros e o máximo de 1 metro, nunca avançando ou interferindo na faixa livre de pedestres. No inciso 2º, o rebaixamento do meio fio deverá possuir distância mínima de 1 metro da extremidade das esquinas, né, das extremidades do raio de curvatura da esquina. No 3º, nas vias locais do sistema viário,
A extensão máxima do rebaixamento do meio-fio poderá ser de 5 metros para habitação unifamiliar e de 10 metros para os demais usos. Salienta-se que são nas vias locais, né? E pode ser admitido o rebaixamento da calçada em toda a extensão da testada do terreno para fins de estacionamento frontal imóvel, desde que atendidas as condições abaixo. Então, a linha A, quando a edificação for destinada para uso de comércio e serviço, com exceção dos postos de combustível. Inciso 4º, nas vias coletoras arteriais estruturais, ou seja, todas aquelas que não estão ali nas locais, a extensão máxima do rebaixo do meio-fio poderá ser de 5 metros para unifamiliar e 10 para os demais usos. A questão das vagas frontais segue, então, os 6 metros, né, conforme 2019. Parágrafo 3º, a entrada e saída de veículos em postos de abastecimento de combustível e similares serão realizadas em, no máximo, 2 pontos de rebaixamento em uma mesma testada, com até 10 metros para cada um. Também foi modificado. Na seção 4, um pouquinho sobre o telhado verde. Artigo 97, parágrafo único, traz o objetivo geral desse equipamento, e no 98 a gente começa a regulamentar. Então, o espaço apresentado no projeto como telhado verde poderá ser acessível e utilizado, não sendo, neste caso, considerado área construída e não computável para fins de índices urbanísticos da edificação, não contabilizado no cálculo da altura para fins de licenciamento. Toda edificação que implantar o telhado verde poderá utilizar esse espaço no cômputo da área permeável, na proporção máxima de 50% do exigido no Código de Zoneamento. Ou seja, se eu preciso de X taxa de permeabilidade por meio dos índices urbanísticos, né, estabelecido lá no Código de Zoneamento, eu posso fazer essa compensação para o telhado verde. E aí consigo resolver diversos problemas e fomentar o uso desse equipamento aí nas próximas construções. No parágrafo 4º, no parágrafo 3º, desculpa, a gente traz o cálculo aí para o volume do reservatório em casos de retenção dessas águas, né? E aí a gente traz ali o volume do reservatório, né? É igual a 0,15 vezes a área impermeabilizada em metros quadrados, vezes o índice pluviométrico, aqui para Brusque adotado 0,21 milímetros por hora, vezes o tempo de duração da chuva, adotado também em 1 hora. E aí se tem o volume necessário para ser aprovada como compensação da área permeável. Daí teria que seguir e demonstrar isso em projeto, que segue esse cálculo. Na seção 5, a gente fala das áreas de rooftop, uma nova seção incluída, também por bastante demanda. Então, considera-se o rooftop o espaço de uso comum para lazer, convívio e paisagismo, implementado em cobertura das edificações. Nos próximos parágrafos também a gente faz essa regulamentação e essa possibilidade de transferência da área permeável do térreo para o rooftop. Então, parágrafo 1º, o rooftop constituirá a parcela do volume superior da edificação, não contabilizado no cálculo da altura para fins de licenciamento. Parágrafo 2º, o pé direito terá no máximo 4,50 metros de altura, podendo acrescer no volume a altura necessária das casas de máquina, de elevadores e central de ar-condicionados. Parágrafo 3º, o espaço apresentado no projeto como rooftop será considerado área construída e não computável para fins de índices urbanísticos na edificação. Então, ele não vai entrar ali como taxa de ocupação, como índice de aproveitamento, mas ele entra como área construída no alvará. Então, a questão da majoração, né, da transferência. O rooftop pode ser implementado em edificações residenciais ou comerciais. Parágrafo 1º, a área construída coberta fica limitada a 50% da área do pavimento imediatamente inferior, sendo o restante dos 50% passível de utilização desde que descoberta. A diferença do de 2019 é que a gente poderia, a área construída estar a 50%, só que os outros 50% ela não poderia nem ser utilizada, né? Então, a gente permite a utilização do restante dos 50%, ou seja, eu tenho 100% do pavimento em tese de rooftop utilizado.
sendo o máximo de 50% como área construída, né? Parágrafo 2º, a área vegetada no rooftop poderá ser considerada no cálculo da taxa de permeabilidade, em até 5% da taxa de permeabilidade mínima exigida lá na tabela de índices. E para se fazer essa transferência da área permeável para o rooftop, deverá ser calculado ela como uma majoração de 100%. Né? Então, se eu quero transferir, por exemplo, 10 metros quadrados de área permeável para cima do rooftop, essa área lá em cima, permeável, teria que ser de 20 metros quadrados, majorando aí em 100%. Algumas especificações no parágrafo 4º do tipo de vegetação. E no parágrafo 5º, a área pergolada sem cobertura não será considerada como área construída. No artigo 102, também não será considerado área construída o pergolado que utilizar como coberturas placas fotovoltaicas em vidro translúcido ou vegetação. Parágrafo 1º, é permitido acesso ao rooftop por meio do elevador, considerando acessibilidade universal. O rooftop não será contabilizado no cálculo das distâncias verticais para a exigência de elevador. E no parágrafo 3º, é permitido o uso de croamento, fechamento ou guarda-corpo, a fim de manter a composição formal da edificação com, no máximo, 4 metros de altura, composto por material translúcido ou elemento vazado. Na seção 6, a gente fala também reitera aquilo que em 2019 a gente conceituava como compartimentos de permanência prolongada e compartimentos de permanência transitória. No artigo 110, a gente fala sobre os pés direitos, mínimos. Então, nos compartimentos de permanência prolongada, deverão conter pé direito mínimo igual a 2,60 m, salvo em cozinha, copas, áreas de serviço e similares, que poderão conter pé direito mínimo de 2,30 m. No caso, então, de um compartimento possuir teto inclinado, inclusive em varandas, o ponto mais baixo terá altura mínima de 2,20 m. No artigo 111, os compartimentos de permanência transitória poderão conter pé direito mínimo igual a 2,30 m. E a questão dos mezaninos, dentro dos galpões, principalmente, ou até de unifamiliares, será admitida a instalação de mezanino desde que em compartimentos com pé direito total de 5 metros ou maior, assegurado uma altura mínima de 2,20 sob e sobre o mezanino, então acima e embaixo. Esse aqui já estava. Então, na seção 2 das edificações residenciais geminadas. Então, a gente traz lá dos artigos, dos primeiros artigos, o conceito da geminada, no artigo 149, e no artigo 150, a gente dispõe que as edificações residenciais geminadas serão implantadas como condomínios horizontais de casas e deverão atender à legislação urbanística e às seguintes exigências: possuir no mínimo 60 metros quadrados de área construída por unidade habitacional, possuir largura mínima de 5 metros em sua totalidade. As paredes de divisão entre as unidades deverão ter no mínimo 20 centímetros, de espessura e deverão ser erguidas até o nível da cobertura. Possuir no máximo 3 pavimentos, ou seja, a gente aumentou a possibilidade de número de pavimentos delas, que até então era 2. Deverão possuir fossas, filtros anaeróbios, medidores de energia, água e demais redes executadas de formas individuais, ou seja, uma para cada unidade habitacional, e garantir vagas de garagem para cada unidade geminada. Na seção 10, a gente inclui as guaritas, no artigo 164, então admite-se a construção de guarita, sendo dispensado no cálculo da taxa de ocupação e índice de aproveitamento. E também a gente dispõe no parágrafo 1º que essa guarita poderá situar-se sobre a faixa não edificável, sobre o afastamento frontal. E no parágrafo 2º, estendem-se as isenções descritas no caput deste artigo aos depósitos de resíduos e gás e aos compartimentos destinados a abrigar os medidores e transformadores prediais das concessionárias de serviços públicos. Também posso colocar esses equipamentos dentro das faixas não edificáveis. Então, seria isso.
Obrigado, senhor André, pelas suas manifestações. Então, em nome da Câmara Municipal de Brusque, eu gostaria de agradecer a todos os membros, novamente, da comunidade que se fazem presentes, registrar aqui a presença do ex-vereador Valmir Coelho Ludwig, do presidente do Sindicato dos Construtores, do Grupo dos Construtores de Brusque, senhor Marcelo, meu ex-aluno Leandro Comandoli, engenheiro civil, que foi meu aluno também no Colégio Consul Carlos Renault, sejam todos bem-vindos. Então, nós abrimos nesse momento um espaço aos vereadores, se assim quiserem se manifestar. Com a palavra, o vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, por até 3 minutos. Senhor presidente, Cacá, Norene, Elô, André, os vereadores, plateia aqui presente, meu grande amigo Bobô, está ali sentado na tribuna. Quem não conhece o Bila Mianoski, né? Então, um grande abraço a você, ao Marcelo, que representa aí hoje uma gama muito grande de pequenos, médios e grandes construtores, a gente pode dizer assim, né? Porque o grande não é só o que constrói grandes obras, mas o que constrói obras grandiosas, né? Então, uma pequena obra pode ser grandiosa também, dependendo a utilização que ela terá, né? Mas eu quero aqui agradecer já aos serventuários da casa, que estão aqui hoje também nos acompanhando. Mas eu quero aqui já agradecer de antemão a explicação que o André nos trouxe. Realmente a gente lê os projetos, mas às vezes acaba passando, né? Esse do calçadão realmente passou desapercebido e eu fiquei muito contente com a ideia da criação do calçadão, porque tem ruas, muitas vezes particulares, onde tem 4, 5 casas da mesma família, que eles não conseguem ter acesso às casas, então agora tem o calçadão que poderá ser utilizado de forma dupla, né? Passeio e veículos. Assim como eu também já trouxe essa tribuna, a questão de a gente delinear novas formas para o município, como a Beira Rio. A Beira Rio hoje ela tem ciclista e pedestre. Por que não levar essa ideia para outras ruas onde tem condições de fazer? Tipo a Felipe Schmidt poderia hoje tirar, né, a faixa de ciclista, aumentar a calçada de um lado, levar os equipamentos públicos para o outro e deixar ciclista e pedestre de um lado só. São ideias, né, que realmente poderiam ser utilizadas. Acabar de vez com essa questão do estacionamento particular. Eu acho que ficou muito bem claro agora no artigo 8º, parágrafo 2º, que as vagas de estacionamento frontais que utilizam área pública, passeio ou rua, né, a vaga deverá ter acesso público e gratuito sem restrições. Então a gente tem que deixar claro isso para a população também, que a prefeitura está, né, trabalhando dessa forma, apresentando para a comunidade, dizendo o seguinte: se você utilizou o rebaixo do meio-fio, onde você acabou com o estacionamento privado, para fazer um estacionamento particular da sua empresa, do seu comércio, ele não é particular. Ele continua sendo público. Então você não pode colocar uma plaquinha lá, uso exclusivo de clientes, a não ser que você tenha muro fechado. Então tem que deixar bem claro isso, né, senhor presidente? Para isso que servem as audiências públicas, que nós estamos votando justamente isso. A questão da energia fotovoltaica é muito importante, tem muita gente que tem em Brusque. Eu sou eu tenho energia fotovoltaica na minha casa, e é interessante essa questão para a gente estudar e analisar a forma de isenções para quem utiliza. Mas, senhor presidente, eu gostaria de passar aqui as duas emendas que nós vamos fazer aos projetos. Eu tenho 2 textos lá, tem um sobre as calçadas, né? Sobre as calçadas, eu gostaria muito de pedir ao IBPLAN que a gente pudesse fazer uma compilação das leis que nós temos hoje, que nós estamos aqui estudando, e transformar talvez em uma só, para que a nossa comunidade possa ter um entendimento melhor e direto sobre o que é a responsabilidade das calçadas. Então eu coloquei aqui, eu compilei aquilo que hoje nós temos das calçadas. Então veja, Código de Posturas, artigo 2º, para preservar a estética e a higiene dos logradouros públicos é proibido manter terrenos, passeios, sarjetas, tem que limpar. Lá no parágrafo 1º fala: o proprietário ou ocupante do imóvel é responsável pela limpeza do passeio. Estou falando do Código de Posturas. Então, o Código de Posturas traz uma série de responsabilidades. E agora tem também o artigo 11 do Código de Obras. Pode passar um pouquinho mais para baixo, Bruno. Isso. Aí vem no Código de Obras. Tem um capítulo inteiro que fala sobre calçadas. E lá no artigo 82 fala: cabe ao responsável pelos imóveis de irrigação, situações, logradouros públicos, dotar de guias e sarjetas, a construção, reconstrução, tem que manter a calçada.
lá no Código de Sanções Urbanísticas. Aliás, desculpa, ainda tem o artigo 11 do mesmo Código de Obras que fala, né? Todos os imóveis edificados ou não deverão ser mantidos limpos, salubres e roçados. Então, a nossa lei é muito clara sobre isso. E aí fala lá no Código de Sanções, que nós já estudamos na semana passada, né? Foi na semana passada, né? Ao infrator, o artigo 27 fala, ao infrator que incorrer nas proibições previstas no Código de Posturas Sustentáveis, poderão ser, bota lá, Bruno, para mim a próxima, aplicadas as seguintes multas. Multa de 421 UFM, manter terrenos, passeios, sarjetas bem adequadas. Ou seja, nós temos que pegar 3 códigos, 3 leis, para entender de que forma eu vou aplicar as 3 leis para sanção daquele cidadão que é responsável pela calçada e se nega a resolver. E vejam que nós já estamos trazendo essa modalidade agora nos códigos, dentro do plano diretor, que o município pode fazer a roçada, a limpeza, não a calçada. Deveria ter, que o município também tenha o direito, muitas vezes a obrigação, de fazer a calçada e cobrar do proprietário. Claro, resguardado as condições financeiras, econômicas, sociais daquele cidadão proprietário daquele terreno, mas a prefeitura tem que chamar para si a responsabilidade. Nós temos quantas ruas no município hoje que não tem calçada, o proprietário não faz a calçada e prejudica o coletivo. Perto de escolas, perto de posto de saúde. Não tem um local que um cadeirante não se move na cidade se não for pela rua. Então, já que nós estamos falando no futuro da cidade, nós temos que falar sobre isso. E tem que responsabilizar, sim, com o rigor da lei, os proprietários de imóveis que não dão bola para as calçadas. Tem que fazer isso, né? E o segundo texto, senhor presidente, se me permite, que são as emendas. Isso aqui não é uma emenda, é só um pedido para que a gente possa discutir novamente essa questão das calçadas e, quiçá, compilar todas essas leis e transformar em uma única lei, para ficar bem claro aos nossos munícipes, né? E o segundo texto, que seriam então as nossas emendas, senhor presidente, nós vimos aqui que o Código de Posturas ele fala sobre da perturbação e sossego. Então, ele coloca apenas a Lei Municipal 107/2004 como sendo base para se fazer, né, a verificação. Porém, nós votamos no ano passado aqui na Câmara a Lei do PSIL. E a Lei do PSIL, ela traz, inclusive, os decibéis máximos que podem ter dependendo dos horários. Então, essa é uma emenda que nós vamos sugerir para que se inclua também a Lei 4.632/23 no Código de Posturas como sendo base para que a Prefeitura possa fazer as fiscalizações da ordem, né, do sossego, utilizando não só a ABNT e a Lei 107/2004, mas que também possa ser utilizada a Lei 4.632. E por fim, senhor presidente, o segundo, essa é uma das emendas, e a segunda emenda que nós vamos propor também aqui, para fins de estudo, são das edificações geminadas, né? Nós vimos, já discutimos, já conversamos com vários setores sobre essa questão. A construção das geminadas hoje, nós vimos que ela sustenta em muito uma grande parcela da economia local. Materiais de construção de bairros, pequenos construtores, o encanador, o eletricista, o pedreiro, né, os corretores de imóveis, os loteadores, enfim, é uma cadeia gigantesca de profissionais. E conversando muito com o Marcelo abriu muito, né, a nossa ideia aí nessa questão das dimensões. Nós vimos que a lei anterior, passa um pouquinho para frente ali, só mais uma. A lei anterior ali, que é a 293, que é o Código de Obras atual, ele já traz, pode passar mais uma ali, Bruno, ele já traz as dimensões aqui, ó. As edificações residenciais geminadas deverão atender às legislações a seguir. Possui 60 metros de área construída, ok. Possuir largura mínima de 4 metros em sua totalidade. Esse 4 metros é a largura frontal, né? Que hoje a gente sabe que a nossa cidade, a grande maioria dos lotes que nós temos hoje, é de 12 metros de largura. Dificilmente você vai achar um lote de 15 metros. Quando você acha, você não vai fazer uma geminada, vai fazer um prédio, possivelmente. Passa mais uma para a gente ver. E aqui ela possuía 2 pavimentos máximos e ela não contempla hoje garagem.
Então houve, claro, avanço na geminada. Volta ali para mim, Bruno, agora, só para a gente ver como está o projeto hoje. Então o projeto está aqui. O projeto, ele passou de 4 para 5 metros frontal, ou seja, terrenos que tenham 12 metros não poderão mais ser construídas 3 geminadas. Ou seja, vai diminuir em 30% no mínimo os ganhos dos construtores. Ou seja, vai ficar inviável a construção de geminadas na cidade se nós mantermos os 5 metros. Vai ficar. E aí vai trazer o quê? Prejuízo para toda a economia local. Não é só para o construtor. É o material de construção, é o eletricista, é o encanador que vão perder emprego, vão perder renda. E hoje nós sabemos que a grande maioria das geminadas que nós temos no município atendem as classes de baixa e média renda. Muito, muito. E nós temos hoje um déficit social de moradias de pelo menos 8 mil casas. Onde nós vamos construir isso com média e baixa custo, para trazer uma moradia melhor, né, para os de baixa renda? Nós não temos outras condições. Se eu fizer 2 geminadas num terreno de 12 metros, o padrão vai ser alto. Como fica a classe baixa? Como fica aquela pessoa que ganha 2, 3 salários mínimos por mês? Vai conseguir financiar na Caixa Econômica? Não vai. A renda não vai alcançar. Agora, quando eu tenho 3 edificações no mesmo terreno, diminui o valor da obra, diminui os custos, diminui o valor da unidade, consequentemente vai atingir a classe mais baixa de renda hoje no nosso município. E o valor do aluguel hoje a gente sabe como está, né, o valor do aluguel. Então, a nossa emenda, senhor presidente, é justamente para manter os 4 metros hoje existentes na lei atual, não fazer essa modificação, que vai trazer um transtorno muito grande, vai trazer um impacto muito grande, considerável na economia local, e os demais incisos que se mantenham. Pode passar ali para mim mais um, que é a divisão, né? Possuir os 3 pavimentos, ou seja, pode construir agora até 3 pavimentos, antes era 2, e aquela discussão que a gente fez, vereador Rodrigo, né? Que tem agora que ter garagem. Que até então não precisava ter garagem. Então, essa era a grande dificuldade. Você fazia 3 geminadas, a lei não previa garagem, então fazia sem garagem. Agora não, agora vai ser obrigatório a garagem nos imóveis. Então, a gente conversou com vários setoristas dessa área, eles consideraram essa prática, aceitam essa condição, porém, pedem incansavelmente que não seja modificada a testada de 4 para 5 metros. Por isso eu vou propor essa emenda, justamente esta é a minha justificativa, para que possa voltar ao status anterior e que a gente possa ajudar essa classe aí que que talvez hoje é a que consegue levar o setor construtivo do nosso município para a atual fase comunitária. Claro, se foi liberado naquele local, e agora eu vou voltar atrás, é complicado. O município é que vai dizer se libera ou não libera essas construções em determinado loteamento, em determinado bairro. Mas você modificar o gabarito, esse vai trazer bastante prejuízo. Senhor presidente, eu agradeço os minutos a mais, né? Mas eu precisava disso para explicar a justificativa. Eu agradeço também novamente, né, IBPLAN e todos que estiveram aqui nesse momento e a pessoal que está aqui. Mas essas seriam as minhas considerações nessa audiência pública. Obrigado, vereador Jean. Também registrar a presença da vereadora Marlina de Oliveira Schistel, conosco aqui nessa audiência pública. Como das outras reuniões, eu peço licença a todos os presentes, às senhoras e senhores vereadores, às autoridades, que às 18h30 eu tenho um compromisso na instituição de ensino que eu leciono. Então, quero agradecer a presença de vocês, de todas as autoridades aqui presentes, do André, da Heloísa, da Norene, do Cristiano. Agradecer aí os nossos assessores que estão dando respaldo para que essas reuniões das audiências públicas ocorram dentro da normalidade, da maior normalidade possível. Então, eu peço licença a todos vocês, desejo uma boa noite e conclamo, então, ao vereador Davis da Silva para que ele possa prosseguir com essa audiência pública. Obrigado e uma boa noite a todos.
Nosso cordial boa noite a todos os presentes aqui, vereadores também e as pessoas que fazem parte, as autoridades aqui da mesa diretora. Vamos continuar colocando a palavra livre para os vereadores que se inscreveram. O Pirola já falou, né? Agora o vereador Rodrigo Voltolini. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento também a mesa. Cumprimento o serventuário da casa, senhores vereadores, vereadora, a quem nos assiste aqui. Cumprimentando também meu amigo Marcelo Cuco, né? Sejam bem-vindos, aos assessores também e à imprensa. Hoje eu não venho fazer nenhuma implementação da lei, mas eu gostaria que você, se possível, depois pudesse me explicar. Muito bem colocado quando o vereador Jean falava sobre os passeios. E eu, na condição, quando o André falava, eu fiz uma ponderação aqui e pergunto sobre o passeio público, né? Ou calçadas. Muitos de nós, vereadores aqui, muitas vezes fizemos um requerimento ao Poder Executivo para que determinados lugares ou locais que se possa reconstituir ou reconstruir a calçada que lá existe. Por exemplo, eu vou citar no bairro onde eu moro, Rio Branco, na rua João Bianchini. Nós temos a creche lá a creche da rua João Bianchini. Então, ou seja, muitas pessoas vêm de Dom Joaquim para trazer os filhos na creche, e lá nós temos 2 terrenos, eu não sei quem são os proprietários, de fato não sei, mas lá nós temos um passeio bastante precário, onde nós temos praticamente um caminho que, dia de chuva, não tem como percorrer e as pessoas têm que andar entre a via. Aí a pergunta fica, nós vereadores fizemos a solicitação executiva, o executivo possivelmente deveria mandar para o IBPLAN ou talvez Secretaria de Obra, mas em nenhum momento isso acontece, a resolutiva desse problema não acontece. O que nós precisamos fazer então, né? Ou o que tem sido feito para tomar decisões ou tomar precauções para, de fato, o proprietário, então, que ele é o responsável, para que ele possa, de fato, fazer um passeio digno naquele local para que os pais, as crianças, as pessoas que lá transitam podem, né? E poderão vir com segurança, naquele caso, para a creche. Então, em muitos locais, né, existe o acesso à escola, creche e assim por diante. Claro que a gente fala de uma lei geral, que seria toda e qualquer via e assim por diante, e também dos terrenos públicos, né, como áreas verdes e outros locais que são os terrenos da prefeitura. Peço mais um minuto, senhor presidente, por gentileza. E também aqui, infelizmente, eu moro no bairro Rio Branco, que é o bairro que mais tem poste. Eu já vinha falando em outras vezes aqui que muito bom seria que lá nós temos postes dos lados da via. Nós temos postes que são maiores, que parece que são exclusivos para um tipo de concessionária de energia, que levam a energia até a subestação, e naquele poste nada mais é usado. Lá não se usa para poder colocar iluminação pública, lá não pode ter fio de internet, não pode ter nada. E com isso a acessibilidade das pessoas, tanto no bairro Rio Branco ou qualquer outro bairro, como bem falou o vereador Jean, né? Aqui, o Jean Pirola, eu já vinha propondo isso em outras discussões aqui no plenário. Por que não um poste de um lado da via e do outro aumentar o passeio para que pudesse ser compartilhado com o ciclista, pudesse ser compartilhado com as condições que de fato poderia ser feita para mobilidade urbana? Ou seja, até quando a Celesc, ou qual é a permissão que a Celesc tem para se colocar, por exemplo, como lá no bairro Rio Branco, um poste de 1,5 m quadrado, né? Descendo da Rua da Varginha, você tem um poste de 1,5 m quadrado, ou seja, não existe a possibilidade nenhuma, né? Peço mais um tempo, por gentileza. 1 minuto para concluir, por favor, vereador. Então, obrigado. Então, ou seja, é impossível alguém transitar. Eu falo dos bairros que a gente mais transita, verifica e assim por diante. Não é defender, eu sou vereador para o Brusque, e aqui eu estou defendendo o Brusque.
Brusque inteiro tem esses postes gigantescos e assim por diante. Então, né, qual seria a alternativa, se você pudesse depois explanar, viu, André ou, né, Heloísa? E assim eu agradeço. Agradecer também a presença do vereador Valdir, né, o nosso amigo que anda de bicicleta lá, o Ludwig. Obrigado pela presença. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também ao vereador Rodrigo Voltolini. Continua o espaço livre para os vereadores, se quiserem se pronunciar. Então, vamos para os inscritos no plenário. Concedo inicialmente a palavra ao Eduardo Pianésia, da Bloco Arquitetura e Engenharia. Eduardo, pode utilizar o microfone aí à sua frente, por até 3 minutos. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu queria falar sobre um dos pontos que a gente veio aqui, principalmente sobre a aprovação de projeto que a gente vê só aqui em Brusque. Tem mais equipes aqui que aprovam projetos, sabem disso. Qualquer prefeitura vai aprovar o projeto hidrossanitário e arquitetônico, tu aprova tudo num local só. E aqui em Brusque, tem que aprovar o hidrossanitário lá na Vigilância Sanitária e o arquitetônico aqui na prefeitura. E até hoje eu não achei um motivo exato por quê. Não sei se com o PAS também isso depois vai acabar mudando, vai melhorando. Esse seria apenas um detalhe. Um dos pontos mais importantes que eu queria falar, pelo que eu li no Código de Obras, seria referente às vagas de garagem. Uma coisa que de vez em quando a gente encontra no escritório, no dia a dia, são muitos investidores que pensam em construir kitnets, por exemplo. E quem vai construir kitnet vai ser para aluguel daquela pessoa que está vindo para a nossa cidade, né? Muitas pessoas, a gente sabe que cada vez mais vem novas pessoas morar para cá, e geralmente essa pessoa não tem o recurso para comprar uma casa já. Então ela vai morar na kitnet, que é um custo de aluguel mais baixo. Só que o que acontece com isso? Geralmente, essas construções, não é à toa que a gente vê uma variedade de construções irregulares desse motivo, porque cada kitnet exige uma vaga de garagem. E quem vai alugar uma kitnet, geralmente ali de seus 30, 40 metros quadrados, dificilmente tem um veículo. A gente já sabe que esse público, geralmente, ele depende mais de transporte público. E muitas vezes já encontrei clientes perguntando, mas por que essa exigência num processo que pessoas não vão usar? Então, acaba que inviabilizando vários projetos dessa forma, que a gente sabe que dá um retorno para a prefeitura isso, e mesmo assim, acaba muitas vezes influenciando construções irregulares. Não adianta dizer que não, porque a gente sabe que sim. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo lá uma construção fria por causa dessa situação das garagens, das vagas de garagens. Então, será que não valeria a pena pensar nessa situação para construir, fazer uma construção regular? Se realmente essas pessoas não têm a utilidade, eu não estou dizendo que vai fazer uma construção sem nenhuma vaga de garagem, tá, gente? O que eu quero dizer aqui, de ter um respaldo em relação a isso. A cada 2 kitnets, não sei. Isso seria uma coisa a ser estudada, mas eu acho que deveria ser pensado em relação a isso. E uma das situações também é sobre esse rebaixo do meio-fio. A gente já encontra bastante problemas hoje. Por exemplo, o limite de 10 metros. E um terreno mais largo, que tu vai ter, sei lá, 10 unidades geminadas, como é que fica isso? Vai ultrapassar esse limite. Então tem que ser pensado nessa parte. Mas seria isso. Boa noite. Obrigado ao engenheiro Eduardo Pianésia. Próximo inscrito também. Os que forem questionando aqui a equipe do IBPlan, tanto a Elo como também o André, no final eles vão fazer um apanhado geral de tudo que foi colocado, tá bom? Seu Alexandre Souza, é isso? Por até 3 minutos. Fique à vontade. Boa noite, senhor presidente, conselhos, representantes do executivo, vereadores, vereadora, funcionários da casa, população. As perguntas devem se atentar ao PLC 1617-2024 emenda, senhor presidente? Ou é possível fazer questionamentos que vão além? Olha, vamos ficar dentro do que está hoje sendo proposto nessa audiência pública. É possível fazer questionamentos a um vereador acerca de propostas de emenda da audiência passada? Olha, vamos fazer o seguinte, faça aí para a gente ver o que o senhor está questionando, e se não for possível explicar hoje, o vereador, a gente... Certo. Por favor. Gostaria de insistir na questão tipo de defesa do meio ambiente, que julgamos crucial. Gostaria de saber sobre o Conselho e os representantes do Executivo,
se existe a necessidade de ter mais fiscais para que fiscalize as construções das obras, etc. E que se fiscalize o cumprimento dos códigos de postura. Nesse sentido, com relação ao... Gostaria de fazer uma pergunta ao vereador Jean Daniel dos Santos Pirola sobre as emendas, sobre a questão das permutas, como funcionaria isso, se pudesse explicar mais detalhadamente, uma vez que percebemos que o plano diretor meio que tenta atender os interesses da especulação imobiliária. Porque, vendo uma matéria do Jornal Município de 10 de julho de 2023, nós temos 5 mil imóveis desocupados, segundo o levantamento do IBGE, né? Isso leva a crer que tem muito imóvel, tanto para moradia, como, por exemplo, espaço para lojas estão vazios, né? Eu acho que esses levantamentos, assim, colocam certas dúvidas. Valeu, obrigado. Obrigado também ao senhor Alexandre. Também devidamente escrito, concedo a palavra ao ex-vereador Valmir Coelho Ludwig, moradores da Rua Nova Trento. Por favor, vereador, conhece bem a casa, né? Fique à vontade na sua direita aí. Boa noite. Boa noite, para ganhar tempo. Boa noite a todos que já foram aí. Eu só queria dizer o seguinte, quando a gente discutiu mobilidade, eu busquei entregar algumas emendas, e nesse agora, o meu objetivo, assim, eu li um pouco, é mais de levantar alguns questionamentos gerais para a gente pensar, que eu acho que vale a pena. Porque eu entendo assim que nós somos seres políticos, todos, sendo vereador ou não, por isso que também me senti na obrigação de me fazer presente. Eu queria ir um pouco, quando eu estava na Câmara, o pessoal estranhava, porque sempre quando chegava na hora de meio ambiente, né, o Ivan lembra, né, eu sempre era um pouco mais... Não se flexibiliza, né? Para a gente não flexibilizar tanto. E, de novo, vem aí um questionamento para a gente. Será que a gente precisa flexibilizar? Será que o Rio Grande do Sul não ensina nada para a gente? Teresópolis não ensina nada para a gente? Vocês lembram que funciona a coisa mais ou menos assim. Ó, quando vem uma enchente, todo mundo fica sensibilizado, dizendo... essa casa não devia ter sido construída aqui, aquilo lá não devia ter sido feito. Quando passa, vem o sol, a gente esquece. Então, eu queria dizer que o maior respeito aos empreendedores, nada contra empreendedor, fica bem claro aqui, né? Nada contra as pessoas, os profissionais que estão fazendo esforço em relação ao plano diretor, mas esse questionamento sempre para a gente responder, para depois não adianta, né? Por exemplo, eu escuto às vezes assim, ele só tem esse terreno aqui, se ele não construir aqui, aí ele não tem mais onde construir, mas aí vem a água depois e leva. Então são coisas que a gente tem que sempre estar se perguntando, né? Esse cuidado para que a gente faça a coisa bem feita, e eu acho que esse é o esforço nosso aqui, conciliar o empreendedorismo, né, com essas questões, né? Porque o progresso não é só encher de coisas uma cidade, né? É fazer bem feito. Por isso que a questão dos andares tem que ser pensado por causa das ruas, né, para depois não estourar tudo se não tiver estrutura e assim por diante. Eu queria levantar essas questões para a gente pensar com carinho, né? Porque me parece que tem gente que ainda não se tocou, por exemplo, dos efeitos climáticos que estão aí, né? E a nossa cidade, ela também está sujeita a isso. Então, todo cuidado, né, da Câmara, dos cidadãos, dos empreendedores, todos nós, né? Se a gente fazer esse esforço para ter esse cuidado de elaborar um plano diretor, fazer as correções, os avanços que precisa, com esse cuidado do meio ambiente, né, para que, de fato, a gente pense uma cidade humanizada, uma cidade bem cuidada. Tá bom? Então era só uma questão que eu queria levantar para os vereadores. 30 segundos para concluir. Obrigado. Né, para a gente estar pensando dentro desse espírito, né? Mas que a cidade continue crescendo, sempre respeitando, né, todos esses aspectos ali que a gente procurou colocar. E eu tenho certeza que a Câmara e todos os que estão aqui, né, também estão preocupados com isso, mas é sempre bom a gente dar uma lembrada nisso, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Obrigado também ao ex-vereador Valmir Coelho Ludwig. Também devidamente escrito, concedo a palavra aqui ao Gustavo
sobrenome eu não consegui entender muito bem, eu acho que é Scheffer. Isso, então Gustavo Scheffer, engenheiro civil, por até 3 minutos, microfone aí. Boa noite a todos, muito obrigado por permitir a palavra, né? Um dos assuntos aqui que me chamou bastante atenção é com relação ao uso da calçada para o comércio. A princípio foi isso que eu entendi, né, André? A gente deveria, não sei se existe provavelmente fizeram algum estudo, mas para, por exemplo, assim, quando são dias de muito comércio, por exemplo, a Consul Carlos Renault, essa permissão, será que não pode criar um entrave nesses dias de maiores circulações? Talvez fazer alguma flexibilização desse estudo juntamente ao CDL, que pode estar auxiliando aí para ter essa mobilidade, que é um dos principais problemas que pode ser gerado com essa flexibilização do uso para a parte pública, né? Também ao vereador Rodrigo, muito interessante esse questionamento com relação às calçadas em locais próximos a ambientes públicos, como escolas, creches. No município de Guabiroba existe a parceria em que os moradores compram o material e a prefeitura exerce a mão de obra para a execução. Entretanto, talvez o incentivo maior seria uma redução desse investimento, ou seja, ainda além da mão de obra, uma parcela da compra desse material para que facilite o incentivo, né, aos moradores dessas áreas, que às vezes são áreas grandes, né, faixas testadas grandes, em que o investimento às vezes foge da sua capacidade de renda, para que contribua num geral, né? Então, talvez fazer assim, talvez o investimento para compra seria 15, 20 mil. Vamos tentar fazer com que seja metade desse investimento. Que outra parte desse investimento venha de outras fontes de recursos do município, né? Outra questão, acho interessante o posicionamento do vereador Jean, com relação a tentar manter com 4 metros atestadas das geminadas e ocupação. Mas o que preocupa é que a construção de muitas em locais muito próximos ou seguidos, por exemplo, elas fizeram com que não tenham mais a possibilidade de estacionamento ao longo da via. E quando a gente imagina que o lado oposto da via pode ser feito da mesma forma, a gente não tem essa permissão de estacionamento. E com 4 metros, na nossa região a gente tem muito a instalação de fossa séptica e tanques de filtros anaeróbicos cilíndricos, de diâmetro que geralmente tem que ser de 1,5 metro. Eles não comportam o seu afastamento em 4 metros. Se precisaria, no mínimo, 4,35 livre de muros. Então, talvez já são... ali a gente consegue identificar... talvez seja um dos motivos com que, às vezes, não há uma eficiência no sistema de filtragem, e alguns cursos de água a gente vê com um material escuro, onde existe um aglomeramento considerado dessas construções. Com todo respeito aos construtores de geminada e sobrados, mas é uma situação que deve ser atentado também. E com 5 metros a gente consegue, talvez, flexibilizar 2 vagas de estacionamento dentro dessas residências, ou alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente seria isso. Muito obrigado a todos. Agradeço também ao engenheiro Gustavo pelas suas colocações e, no final, ainda, o André vai trazer as considerações finais. Também, devidamente escrito, concedo a palavra ao Leandro Comandoli, engenheiro, para que possa também se manifestar ali no microfone. Por favor, Leandro. Até 3 minutos. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Aí. Vamos lá. Algumas coisas que a gente, né, eu sempre me coloco à disposição da prefeitura, né, eu tenho ido lá, André, para trabalhar junto, né, para que a cidade cresça junto, e alguns comentários que talvez a gente possa pensar. Coisas rápidas. O piqueteamento. Está na hora de nós termos piquete digital. Tipo assim, hoje nós estamos na era do georreferenciamento, né, e eu entendo que a prefeitura ir lá botar o piquete é saudável, mas é preciso que os profissionais assumam o compromisso de ter esse cuidado, tá? E a prefeitura, se os profissionais que forem lá piquetearem já demarcarem isso para qualquer discussão, a gente tem isso digitalmente marcado. Então, quem sabe acrescentar alguma coisa no novo plano diretor.
revalidação de alvará. Tomar cuidado, porque assim, ó, hoje não me ficou claro de que aqueles alvarás que estão vigentes, eles não precisem ser revalidados antes da promulgação, não sei, do plano diretor. Desculpem, me falta a palavra. Porque senão todo mundo que está com alvará agora, se não revalidar, nos próximos 3 anos vai ter que cumprir a lei. Então, tomar esse cuidado para que quem está com alvará, ele tenha a validade até o final dos 3 anos daquilo que é a sua data. Só deixar claro ali. Em relação às geminadas, concordo com o Pirola que nós temos que tomar cuidado por causa da inviabilização do custo dos imóveis, certo? Então, eu já havia colocado que eu penso que a intenção deveria, sim, recuar mais as construções. Mantém os 4 metros, já falei isso para a Heloísa, acho que, né, há que se, junto com os vereadores, há que se discutir, mas hoje o nosso afastamento frontal é 3 e tu podes botar a vaga sobre os 3 metros. Então, que a gente jogue a vaga para depois dos 3 metros. Isso é ruim? Pode ser ruim, porque eu vou ter que ter 8 agora de afastamento frontal para botar um carro. Mas tomar o cuidado para que não seja obrigado a ser garagem construída, porque senão nós vamos estourar os 60 metros de novo e nós vamos inviabilizar depois de novo uma construção popular. Porque em menos de 60, se eu pegar 60 metros, tirar 12 para uma vaga, certo? Eu não consigo fazer uma casa digna com 48 metros quadrados. Então, eu ainda acho que a gente deveria de manter como vaga de estacionamento, opcional ao construtor que faça garagem, mas que se mantenha um maior recuo. Me preocupa, sim, o aspecto visual, engenheiro que sou, mas trabalho com arquitetura, acho que meu tempo está se acabando, né? Mas esse cuidado para que a gente tenha um aspecto visual frontal das vias, dá mais liberdade de via do que, não me preocupa tanto o geminado, esse é o geminado de 4 metros, e sim o afastamento, tá? Por fim, em relação às áreas comuns dos empreendimentos, que na lei está que o rooftop ele não é computável se for até 50%. Participei bastante ativamente da discussão do plano diretor, em que nós reconhecemos que a cidade não tem áreas públicas. Então, eu entendo que talvez não limitar a área, ou o percentual, o tamanho da área de lazer que o empreendedor vai colocar como computável ou não. Ou seja, minha opinião, a área de lazer não deveria ser computável para a área construída. Quem sabe isso vai incentivar a nós termos empreendimentos com mais áreas de lazer, suprindo a falta que tem na pública. Um grande edifício, se eu não computar a área de lazer, vai trazer mais interesse do empreendedor. Ele vai avaliar o seu custo, ou ele pode comprar um terreno maior para deixar um ajardinamento, ou fazer um rooftop maior, não considerando 50%. Eu entendo que a gente poderia partir para esse caminho. Essas minhas ponderações, já fiz de outra forma isso com a Heloísa, vou também mandar alguma coisa e mando, né, se alguém precisar, vai estar com a Heloísa. Tá bom? Obrigado e uma boa noite. Obrigado também ao engenheiro Leandro Comandoli pelas suas considerações. Esgotamos aqui também todos os inscritos, né, conforme previamente se inscreveram. Sim. E antes do encaminhamento final para o André, ou para a Elô também fazer as suas considerações finais, esta presidência concede a palavra ao vereador Alessandro Simas. Até 3 minutos. Obrigado. Não, sou bem breve, só para... Fui acompanhando no carro também a audiência e conversei um pouco com o vereador Jean antes, então só ratificar aqui as ideias apresentadas por ele, dizer que somos, né, favoráveis a essas ideias e algumas ainda que possam vir, como o Leandro colocou algumas situações aí, eu acho interessante a gente tentar trabalhar isso ainda, para que a gente até segunda-feira possa finalizar as emendas e, mais uma vez, volto a falar, né, aquilo que falei lá na CIB durante a semana passada, né, estava no grupo dos consultores, eu vi o Nilton colocar lá, pô, só temos 8 consultores aqui em Brusque, né, é mais ou menos isso, né, então assim, eu falei pro pessoal da CIB também, né, a gente vai ter dia 16 ou 17, venham para cá. Né, venham aqui, ouçam as emendas, ouçam as propostas e defendam. Vá no microfone, vá lá e diga, ó, sou a favor por causa disso, realmente é interessante por causa disso, não é por causa daquilo, para que a gente filtre isso tudo e aí possa, né, novamente
né, decidir, porque é como o Jean colocou, é nós aqui que vamos botar, né, chancelar as ideias. Então, só para deixar isso claro, e uma coisa que falei para o Jean hoje, né, o Mário conversou comigo, já com o Jean, com algumas pessoas, que a gente está se preocupando muito com a casa geminada, e aí nós temos que ver isso, Elo e André. E nós estamos, não sei se o Mário chegou a falar com vocês também sobre isso, só que todos os loteamentos que nós estamos aprovando são unifamiliares. Então, eu acho que, né, os últimos aí, todos unifamiliares. Então, não adianta que não vai ter casa geminada, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso, não? A nossa, por isso que eu falei, a ideia era essa daí, né? Não tem mais restrição. Se quiser, faz condomínio fechado. Ponto. É isso que eu falei para o Jean, então está dentro daquilo que a gente colocou. Perfeito, seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Simas. O vereador Pirola foi citado há pouco, pediu também para fazer só uma consideração. Esta presidência considera também. A palavra para o vereador Pirola. Rapidamente, senhor presidente. Eu não entendi a pergunta do nosso colega sobre as emendas. Eu não entendi realmente qual a emenda que foi. Senhor vereador, o senhor propôs algo relacionado à permuta, uma emenda relacionada à permuta na audiência passada. O senhor conseguiria explicar isso mais detalhadamente, através de algo que nós possamos entender melhor, e se tal emenda carece de fundamentação constitucional, por exemplo? Uma vez que envolve terrenos de ordem pública, né? Me recordo agora. É que nós propomos a emenda onde em parceria município e empreendedor, quem está fazendo o loteamento, né, que aquele equipamento público, aquela área pública, possa ser trocada por um outro local, desde que de interesse público, tipo uma construção de uma creche, de uma escola, no mesmo bairro, né, ou uma tubulação, ou o asfalto em uma via que dê acesso a esse empreendimento, porque muitas vezes o loteamento, por ser isolado, mais, né, longínquo, ele não necessita de um equipamento público, uma creche, uma escola, um posto de saúde. Então, possa ser feita essa troca, que o município, desde, claro, né, interesse público do município, o município possa fazer essa permuta, trocar aquela área por uma outra área, o valor imobiliário, o mesmo valor, sem decréscimo valorativo para a prefeitura, muito menos para o empreendedor, justamente para atender algumas necessidades do município. Eu acho que seria mais ou menos isso a explicação sobre a emenda, né? Na questão da fossa que o nosso colega lá passou, né, eu sou muito defensor de que nós não podemos jogar a responsabilidade do esgotamento sanitário para vocês. Não é responsabilidade de vocês fazer filtro e fossa em todos os terrenos. É dever do Estado, do município, ter o tratamento adequado do esgoto. Simples. Nós pagamos a taxa de água, devemos pagar a taxa de esgoto depois por jogar água fora, né? Então, a partir do momento que a gente começa a trazer mais responsabilidades para o construtor, para o cidadão comum. Eu não sou construtor, eu tenho 2 fossas na minha casa pelo tamanho da casa. E eu não tenho uma rede pública de coleta de esgoto sanitário, que deveria ter, né? Então, nesse sentido, eu vejo que quanto mais responsabilidade eu levo para o cidadão, menos eu tiro das costas do município, sendo uma responsabilidade do município o tratamento de água e esgoto. Isso é, né? Por isso que nós temos o SAMAI. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado também, vereador Pirola. Então, no encaminhamento final dessa audiência pública, é a terceira já audiência pública que esta Câmara está realizando, né, conforme a parte de legalização, e trata da renovação do plano diretor. Então, eu concedo a palavra ao André Felipe Bosio, que é o diretor de Planejamento Urbano e coordenador da Comissão Técnica Municipal, para suas considerações finais. Por favor. Boa noite novamente, gente. Falar um pouquinho sobre, bem rapidamente, porque vamos começar aqui que eu fiz uma listinha enquanto a galera ia falando. Vagas de estacionamento, né? Vagas de garagem, no caso. As vagas de garagem, elas estão estabelecidas no anexo 7 do Código de Zoneamento.
Ele não está dentro do Código de Obras, só para que fique claro. Dentro do Código de Obras está estabelecido os estacionamentos públicos, né? Mas a quantidade, o quantitativo de estacionamentos por unidade, que foi aquilo ali, né, que o Eduardo falou, está lá dentro da 136, né, no Código de Zoneamento. Foi uma discussão, né, essa questão da vaga de estacionamentos por unidades habitacionais, principalmente dos lofts, das kitnets, né, que agora estão crescendo aqui no município. Existe também uma vontade que se retire essa necessidade para essa tipologia arquitetônica, mas a gente também tem que olhar de frente e encarar que ainda a mobilidade urbana do município se dá muito pelo veículo. E aí, talvez ficaria um pouco complicado nós extinguirmos a necessidade de vagas de estacionamento. Obviamente que é uma questão assim total econômico-financeira, mas a gente precisa enxergar que hoje o nosso cenário, 2024, é muito difícil o outro meio de transporte ser aquele que não é o carro. E aí a gente retira essa necessidade. Obviamente, se a gente for pensar em longo prazo, a gente vai estimular ou não, né? Vamos enxergar isso com realidade. Porque se a gente for enxergar só economicamente, realmente vale a pena tirar a necessidade dos estacionamentos. Mas se a gente for pensar em planejamento urbano, eu não sei para onde que esses veículos, que não deixariam de existir por não ter garagem, para onde que eles iriam. Então, é uma ponderação, eu acho que o pessoal tem que se manifestar mesmo em relação a isso, porque também fica ali naquela balança, né? Como quase todos os dispositivos do plano diretor, é sempre uma balança de interesse, tanto econômico quanto ambiental, quanto urbanístico, enfim. A questão dos rebaixos de meio-fio também é pertinente. Houve uma modificação ali em relação a de 2019. Em relação à questão dos passeios, hoje nós recebemos muitas denúncias. E pela falta de fiscalização, pela falta de estrutura mesmo, de quantidade de fiscais, nós não conseguimos ter essa postura ativa em relação às fiscalizações dos passeios. Então, nós trabalhamos por demanda. Na medida em que a gente vai recebendo as demandas, a gente entra em contato com os proprietários. Caso a gente não consiga o contato, é aplicado, então, as devidas sanções, e aí o código estabelece os valores quantitativos dessas sanções. Mas realmente é uma problemática, e nessa proposta a gente, por exemplo, no Código de Parcelamento a gente já vê a necessidade de o empreendedor fazer a execução dos passeios justamente para diminuir esse passivo que a gente tem. Um outro ponto é a revisão da nossa parceria comunitária, da nossa lei de parceria comunitárias, que não prevê a execução dos passeios, né, quando é feito o recapeamento ali. A gente está fazendo uma revisão dela para incluir a necessidade também da execução dos passeios, que de alguma forma a gente já consegue atribuir esse equipamento junto ali na parceria público-privado. Isso, A questão do uso do espaço público pelos bares, restaurantes também, justamente a previsão de ser antes licenciado pelo IBPLAN, o IBPLAN vai fazer justamente essa análise de horários. Então, por exemplo, né, como foi citado o caso do Afonso Carlos Renault, obviamente a gente não iria liberar para bar ou restaurante ao 12h e 5h, para eles usarem o passeio ali nesse horário. Seria num período noturno, justamente para trazer essa revitalização do ambiente noturno que se tem na rua. Então, por isso que precisa dessa licença prévia do Instituto para se analisar essa questão de horários. Não só dos bares e restaurantes, mas de todo o uso do espaço público, né? Às vezes querem fazer um evento, alguma associação quer fazer um evento, tipo Temperou, né, bem clássico aqui na Praça do Sesc Centenário. A gente analisa essa questão do horário para ver se não vai ter evento ali, deixa explícito na autorização que a questão sonora tem que ser vista com a Fundema, questão de equipamentos de instalação precisa ser visto com a Secretaria de Obras. Então, a licença prévia, ela tem justamente esse objetivo de analisar o horário, analisar fluxo, né, determinar o local exato que ele vai utilizar. A questão do piqueteamento, tá difícil essa palavra hoje, piqueteamento digital, eu acho que sim, eu acho que é possível a gente incluir dentro aí
a partir de algumas emendas. E também concordo com a questão de deixar mais claro no projeto de lei a questão do direito de protocolo, para não ter que fazer as reanálises de projeto. Talvez tenha ficado um pouco implícito isso nas minutas, mas o nosso objetivo, né, a nossa forma de enxergar isso é que realmente ele tem o direito ali adquirido do protocolo, quando ele deu entrada nos arquitetônicos, vai ser analisado, caso tenha alguma modificação de índices naquele local, ele vai poder escolher se ele quer, quando foi feito o protocolo, ou se ele quer fazer com os novos índices. E a questão das geminadas foi, assim, se a gente for analisar a proposta inicial das geminadas, inviabilizaria todos os tipos de geminadas no município. Se a gente fosse pegar ali nas nossas primeiras audiências que a gente discutiu geminadas, todas elas com ruas particulares, testadas de 5 metros, enfim, contrapartida financeira para cálculo do IPTU, tinham contrapartidas muito mais rigorosas. Nós tentamos restringir apenas no número na largura da testada, justamente porque o que impacta para o município, além da sobrecarga de infraestrutura, mas é o escalonamento dos passeios, em que não se consegue resolver projetualmente esse acesso para a entrada da geminada, né? Então, e quando se consegue resolver, fica ainda aquela questão do escalonamento muito fora dos limites urbanísticos da nossa lei, e esse é o nosso principal problema. E aí não se tem como resolver escalonamento de passeio público se não for o aumento da testada. Então, esse é um posicionamento, obviamente, que ele pode ser discutido, talvez uma outra forma, os recursos frontais para conseguir resolver a questão dos acessos, talvez seja uma forma que a gente está bem aberto para discutir. Seria isso. Obrigado. Ok, obrigado ao André Felipe Bósio, a Elô também, que é a nossa diretora-presidente aqui do IBEPLAN, Norene, que é presidente do Concidade, o Cristiano Oliga, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e também da Fundema. Nosso agradecimento, né, à presença de todos, os vereadores aqui também presentes e toda a plateia que nos acompanharam. Sobre a questão dos postes, o plano diretor não legisla sobre esse equipamento, tendo em vista que ele é feito por uma concessionária, né? Obviamente que existe uma necessidade de fiscalização, que também não é atribuição do IBEPLAN. Então, dentro do escopo do plano diretor, a gente não trata sobre posteamento. Daí não tem nem como eu ter um posicionamento aqui. Tá bom? Sim, a gente, até quando a gente foi desenhar o escopo do projeto de análise simplificada, né, a gente já quis incluir o projeto de hidrossanitário junto. Isso é uma previsão que vai se ter, só que aí é meio complicado eu falar sobre isso aqui, porque realmente é uma questão de estrutura administrativa, né? Se junta todos os projetos e aí se direciona, não sei, acho que é uma coisa que também faz sentido, deve ser pensado, mas depois da aprovação, os projetos de aprovação simplificada também se estendem aos hidrossanitários, vão se estender ao hidrossanitário. Ok? Mais alguma manifestação? Desculpa, vereador Rodrigo, não percebi, me perdoe. Lembro também aos vereadores que o prazo para as emendas decorrentes desta audiência pública, então, encerra-se na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, né? Agradeço novamente, então, a presença de todos. Lembrando que no dia 13 de junho, 17 horas, teremos a última audiência pública, portanto, a final para a discussão das emendas e todos os projetos que compõem o novo plano diretor. 13 de junho, 17 horas, também aqui neste plenário. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a presente audiência pública.